Foi o teu? Eu vou falar aqui, né? Ah, incentivar. A divulgação, não botei aqui. Que lindo. Pode ir. Tu falou pra ela que depois tu... Eu aviso A quando for o divulgação. louvor. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus nesta nação falida com conceitos corrompidos. Paz do Senhor Jesus, nós estamos iniciando mais um programa da Superintendência da Juventude, que é órgão de divulgação do Ministério Restauração, que tem como presidente o pastor Humberto Schmidt Vieira. Também o diretor de Comunicações e Relações Institucionais, evangelista Rudinaldo. Também o nosso líder de jovens da sede internacional, o presbítero Tiago Machado. Nós temos também o nosso meio de comunicação, para os irmãos que nos acompanham aí, quiserem entrar em contato. Tem o nosso número 98164 1240. E também temos o 3019 0006. E nós estamos aqui hoje apresentando, eu e a irmã Priscila Lima, juntamente com a irmã Prisca. Paz do Senhor, irmã Prisca. Paz Senhor, irmã Priscila, e paz Senhor aos vídeos lugados. Também estamos aqui com a irmã Gabriele. Paz do Senhor, irmã Gabriele. Paz, Senhor, a todos que estão assistindo essa transmissão. Deus abençoe. Glória a Deus. Você que está nos acompanhando aí, compartilhe o link, né, irmã Prisca? Pode divulgar para nós aí. Glória a Deus. Compartilhe o link. Pode mandar para os grupos, né? O grupo da Contatos. família, para os contatos do seu repertório, para os amigos, colegas. E pode também compartilhar através das redes sociais, WhatsApp, Telegram. Então, é uma maneira que a Nós gente tem divulgarmos. de divulgar o Evangelho. E também, talvez alguém pense, não vale a pena compartilhar, não vale a pena postar no status. Mas é importante, porque, por exemplo, quando eu posto, eu vejo que meus colegas que não são da igreja, eles olham Acompanham. e até deixam um coraçãozinho. Então, é muito importante divulgar para que Deus venha alcançar eles. Com certeza. Até porque pode ser um tema que alguém, né, que precisa ouvir, né? E às vezes a gente não compartilha, né? Hoje mesmo nós estávamos conversando e nós comentamos, né, que às vezes nós não estamos disponíveis, digamos assim. A gente hoje também foi falado, né, sobre isso. Qual que é a torre que a gente está construindo? E às vezes, né, Deus está ali procurando pessoas que estejam disponíveis para anunciar o ID. E o próprio versículo fala, né, aquele que diz como que as pessoas vão ouvir se não há quem pregue? E uma forma de nós pregarmos é compartilhando, né? É um meio que Deus tem nos abençoado, que é através dos meios de comunicação. Então, nesse momento, nós vamos ouvir um louvor e logo após nós vamos entrar no nosso tema dessa noite, que tem por título Quem te conhece, confia. Guarda até na cova pra cumprir sua vontade, faz acalmar a tempestade. Deus, o soberano Deus, incrivelmente Deus, que age e faz o seu querer. Oh Deus, o soberano Deus, incrivelmente Deus, que age
As muitas gerações rendidas em adoração, cantando ao Cordeiro hinos de louvor. Os que em ti se foram e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro hinos de louvor. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos, e os anjos clamam: Santo, toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo para sempre. Quem foi perdoado e redimido for, cante ao Cordeiro hinos de louvor. Aquele que é livre e leva o seu nome, cante ao Cordeiro hinos de louvor. Cantaremos para sempre, amém. E os anjos clamam: Santo, toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo para sempre. O teu povo canta: Santo, sim ao Rei dos Reis, Santo, tu sempre serás, Santo, Santo para sempre. Teu nome é o mais alto, Teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. teu nome é sobre todos. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos, e os anjos clamam: Santo, toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo para sempre. O teu povo canta: Santo, sim ao Rei dos Reis, Santo, tu sempre serás, Santo, Santo para sempre. Tu sempre serás, Santo, Santo para sempre.
sucesso. Canta, Santo, sim ao Rei dos Reis, Santo, tu sempre serás Santo, Santo pra Glória a Deus. Então, vamos iniciar o nosso tema de hoje, que tem por título, né, como nós falamos, Quem te conhece, confia. E o nosso tema, ele tem como base o versículo que está lá em Salmos, capítulo 9, versículo 10, que nos diz: E em ti confiarão os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, nunca desamparaste os que te buscam. E eu vou pedir para a irmã Gabriele, ela vai nos explicar exatamente o que esse versículo, de fato, tem um significado. A gente fez uma pesquisa, né, sobre a etimologia, né, a origem desse versículo lá no hebraico, né, que foi o idioma que foi escrito primeiramente, Salmos. E a gente, para entender a etimologia desse versículo, a gente pode analisar as palavras-chave, que a gente separou 5 aqui principais, né, que é os que conhecem o teu nome. Então, conhecem, do hebraico yadá, que significa saber por experiência. Olha que interessante, né? Reconhecer. Então, não é apenas um conhecimento intelectual, mas é um relacionamento íntimo com Deus. Interessante, né? E também nome. Então, seria os que conhecem o teu nome. Nome aqui do hebraico Shem, que representa a essência, a identidade de Deus, né? Conhecer o nome de Deus é conhecer quem Ele é. E também confiarão, do hebraico batá, que significa ter segurança, firmar-se em. E é a confiança que surge do conhecimento de Deus. Pá, que tremendo. Glória a Deus. Também a palavra desamparaste, né? Que diz ali, nunca desamparaste os que te buscam. Então, desamparaste do hebraico azab, que significa abandonar, deixar. Então, aqui Deus promete nunca abandonar os que o buscam. E buscam, do hebraico darash, que significa procurar, buscar com diligência, que é um esforço ativo de se aproximar de Deus. É uma decisão, né? É uma decisão. É autoexplicativo aqui. Então, ele fala que conhecer é eu ter experiência, eu viver a experiência com Deus. E eu só vivo a experiência com Deus buscando. Então ele fala, se você confia quando você busca, porque Deus nunca desampara quem busca. Tremendo, né? É muito interessante, né? E se a gente for analisar, né? Focando agora na palavra confiança. Você já confiou em alguém que se decepcionou? Você que está nos assistindo, as irmãs que estão aqui comigo. Quem nunca, né? Confiou e depois se decepcionou. Deu de cara na parede. Exatamente. E é interessante que eu estava lendo um artigo, né, sobre que fala da confiança, só que na área da psicologia ela diz assim: a confiança é um dos pilares das relações humanas e do bem-estar emocional. Ela é definida como uma crença na integridade, habilidade ou caráter de uma pessoa ou de uma entidade. E esse sentimento de segurança que surge quando acreditamos que alguém irá agir de acordo com o nosso melhor interesse. Então, resumindo, né, a gente confia numa pessoa. Quando a gente confia numa pessoa, a gente espera que essa pessoa faça coisas para o nosso interesse. Sim. Exatamente. Não nos decepcione, no caso, né? Eu anotei aqui também, né? O que é ter confiança em alguém? E daí aqui me diz 3 passos principais para o que me leva a ter confiança em alguém. Então, o primeiro é o que a Prisca falou, né? Acreditar na capacidade e a intenção do outro. Né? Confiar em alguém significa acreditar que essa pessoa é capaz de agir de forma competente, né? E que as intenções dessa pessoa são boas, né? Ou seja, ela não quer me prejudicar. Então, eu confio
na Priscila, porque eu sei, a Priscila não quer me prejudicar. Eu sei que ela quer o meu bem. E eu sei que ela vai fazer tudo dentro do alcance dela pro meu melhor, né? E também expectativa de reciprocidade, né? O que acontece? Nós esperamos que a outra pessoa nos trate do mesmo jeito, com a mesma consideração que a gente a trata. Isso me leva a confiar. Porque eu trato a Priscila bem, trato a Prisca bem, eu sei que eu vou receber delas o mesmo tratamento. E com Deus é diferente, né? Não, com Deus é tremendo, o relacionamento com Deus é tremendo. Porque a gente pode ser infiel. A gente pode ser infiel. Todos os dias nós somos infiéis de alguma coisa. A gente erra, mas Deus é misericordioso. A misericórdia de Deus se renova cada dia. E é por causa dessa misericórdia que a gente não é destruído, né? Então, Deus é misericordioso. Se a gente tenha em nós o sentimento de arrependimento, que isso é importante, né? O verdadeiro arrependimento. Deus nos perdoa. Por mais que Ele dê muito mais para nós e nós não sejamos recíprocos da mesma medida, Ele ainda assim nos dá o melhor dele. Ele prova a fidelidade dele, né? Como não confiar numa pessoa assim, É né? um caráter confiável, que a gente pode se entregar 100%, né? Porque, Sim. como eu perguntei ali, quem nunca confiou em alguém e se decepcionou? E a gente, quando a gente confia numa pessoa, que essa pessoa nos decepciona, por que a gente fica decepcionado? Porque a gente tem como uma expectativa, né? A gente espera alguma coisa em retorno. A gente espera uma certa integridade, um certo caráter da pessoa, né? E isso que, às vezes, nos frustra, isso que nos causa dor. A gente sempre se frustra com quem a gente confia, né? Se a gente não confia, Exatamente. não confiasse, nem... Ninguém se frustra com um estranho, digamos assim. Né? Verdade. Eu esperava que esperava que essa aquela pessoa ali, mas eu nem conheço, né? Então, como é que eu vou esperar alguma coisa? E é interessante porque a confiança, né, como nós conversamos ali sobre o tema, a confiança ela vem do conhecimento e da experiência, assim como a gente, por exemplo, estuda, né, entra em um curso, a gente se sente confiante para exercer uma função, exercer uma profissão, à medida que a gente vai adquirindo conhecimento, mas à medida que a gente também tem uma certa experiência. Não de nada adianta, né, a gente ter um conhecimento gigantesco e não ter nenhuma experiência. Sim, só saber o teórico. Exatamente. Por isso que, né, a gente passa pelos estágios, né, para que o nosso conhecimento seja aprovado. É verdade. E é Porque exatamente... ninguém contrata, né? Ninguém contrata um formado se ele nunca teve Não teve experiência de experiência. estágio, nem vai saber o que está fazendo. E é isso que acontece na nossa vida, né? A gente muitas vezes acha que, eu conheço Deus, a gente conhece de ouvir falar. E Deus começa a nos colocar em certas situações para que a gente possa ter experiência. Não que Ele não nos conheça, né? Assim como o povo de Israel lá. Deus colocou eles no deserto, diz ali o versículo, agora não me recordo onde, mas fala que Deus colocou eles no deserto para que eles conhecessem o que estava dentro deles. Então, era uma experiência. Eles conheciam o Deus que libertou eles do Egito, mas eles ainda, de fato, não tinham uma experiência. E é muito diferente quando a gente conhece Deus só de ouvir falar. Porque quando tu passa por uma experiência, tu te dá por conta que tem coisas que ainda tu não sabe de Deus. Tu consegue ter uma convicção, principalmente a gente que canta, ou que tem, né, que prega e fala... A gente prega e começa a cantar de uma forma diferente, né? Tu canta sobre um Deus que provê. Tu lembra daquela situação onde Deus foi o teu provedor. E é muito diferente de alguém que só ouviu, Deus proveu, sei lá, o que estava precisando. Como que eu vou pregar de cura com tanta convicção se eu nunca presenciei? Nunca vivenciei isso. Que tremendo. Glória a Deus. E existem, né, muitas formas de Deus trazer essas experiências, né? E para cada um eu vejo que Deus ele traz de diferentes formas. Para mim, Deus se apresentou, né, talvez de uma forma como um Deus provedor através de uma experiência. Para a irmã Prisca de uma outra forma, para a irmã Gabriele de outra forma. Porque Deus tem formas diferentes de falar com os filhos dele. Porque os filhos são diferentes, né? O Deus é o mesmo, mas os filhos são diferentes, então Deus fala de maneiras diferentes. Eu lembro que
quando eu comecei a trabalhar, eu lembro que naquele tempo eu estava ajudando, né, na igreja. E daí eu pensei, eu queria trabalhar num certo lugar. E eu sempre falava para Deus, Senhor, eu quero ali, eu quero ali. Mas Deus me disse que não. Deus falava comigo, me dava sonhos assim para dizer o lugar que Ele queria, mas eu não confiava em Deus suficiente para largar meu currículo naquele lugar. Eu não queria. Daí um dia eu falei para Deus, tá bom, eu vou fazer, eu vou largar, vamos ver, vou largar só essa vez. Já que tu está insistindo, eu vou largar só essa vez. E quando eu larguei, eu lembro que a minha chefe atual, ela me ligou na hora. Eu larguei o currículo na Santa Casa e ela me ligou na hora e ela disse, oi, eu vi teu CV. Tu quer fazer uma entrevista hoje? Eu fiquei surpresa, irmãs, muito surpresa, porque eu não pensava que ia ser tão rápido, sabe? E ela fez a entrevista e mesmo na entrevista eu vi a mão de Deus, porque ela me fez uma pergunta e eu não soube responder, porque eu estava muito nervosa. Naquela época, o sotaque. O sotaque. Tinha sotaque. E eu tinha dificuldade de falar algumas palavras, né? E quando ela me perguntou, eu não soube responder. Depois, ela desligou, né, o telefone. E depois eu me ajoelhei na sala do nosso apartamento. Eu falei, Senhor, tu sabe que eu estava nervosa. Não é porque eu não sei. Tu sabe que eu estava nervosa. Mas se é de ti esse emprego, eu sei que eu vou mandar essa mensagem e eu vou esperar tu trabalhar para mim. Daí eu mandei mensagem para ela e eu fui sincera. Eu falei para ela que, Dona Mara, eu estava muito nervosa, por isso que me deu um branco e eu não soube responder, mas eu quero muito esse emprego, porque a gente estava na pandemia. Eu falei para ela, eu quero muito esse emprego, eu preciso trabalhar. Era meu primeiro emprego. E tudo interessante que tu demorou para ir, né? Imagina, e foi uma coisa instantânea. Isso, eu mandei e Deus fez o trabalho. Daí ela me ligou o dia seguinte e disse que tu tá contratada. E eu comecei a trabalhar. E eu vi, e hoje eu entendo por que Deus permitiu que eu entrasse nessa porta, por essa porta. Sim. Eu não queria essa porta, mas eu aprendi que confiando em Deus, durante esses anos que eu trabalhei ali, eu aprendi que confiar em Deus é muito melhor, porque através desse emprego, no mesmo emprego, eu consegui uma bolsa. Deus me deu uma bolsa. Deus. E imagina se eu não tivesse aceitado essa porta que Deus abriu para mim. Eu ia estar, talvez, num outro emprego que eu queria muito, mas sem esses benefícios que hoje eu tenho. Então, essa experiência me trouxe alguma coisa a mais para fortalecer a minha fé. E às vezes a gente vai procrastinando, né, certas decisões. Que nem Deus já tinha falado com a irmã Prisca que era para enviar um currículo. Imagina, já era para estar vivenciando isso há mais tempo. Verdade. Sim. Porque, né, foi uma coisa instantânea, ou seja, Deus tinha pressa em fazer aquilo. Só que às vezes a gente, por falta de confiança, né, quem não confia, obviamente, desconfia. Isso é uma coisa que às vezes eu fico pensando, se eu não estou confiando em Deus, eu estou desconfiando dele. E às vezes a gente vai vivendo isso, sabe? De não, mas eu não... A gente às vezes não se entrega de fato porque não está vendo. A gente quer ver, digamos, o projeto completo ali na mesa, né? Como um arquiteto, engenheiro que bota ali, ó, vai acontecer isso, isso e isso. E a gente quer ver as coisas completas ali, sem ao menos dizer para Deus, não, eu vou dar um passo, eu vou... Mesmo não vendo o chão, né? Não vendo nada, eu vou... Eu também tive uma experiência, uma delas que eu tive, alguns meses atrás, eu estava com uma cliente que estava me, digamos, tirando a minha paciência. E eu ficava pensando, eu não vou demitir essa cliente, né? Porque não é só... Não era mais não estava sendo um relacionamento muito... amigável, e eu estava já bem esgotada e falei, Deus, mas você sabe que eu preciso do dinheiro, né, aquela coisa. Só que eu já estava esgotada e eu ficava naquela coisa de, não, vou aguentar mais um pouquinho. E Deus começou a me dizer, sabe, que eu tinha que
simplesmente eu ficava pensando, não, quando eu conseguir um cliente melhor, eu largo essa e pego esse aqui, né? Ou seja, quando eu visse alguma coisa na minha frente, eu ia me desfazer daquilo que estava me incomodando. E Deus foi me inquietando com essa questão, que eu precisava me desapegar daquilo que eu estava vendo, que eu precisava confiar, literalmente confiar. E eu lembro que foi num dia que eu disse, eu não vou mais trabalhar. Cheguei e concluí assim, não vou mais, né? Terminamos amigavelmente, mas eu pensei, e agora? E o dinheiro, Deus? E no outro dia eu cheguei, eu tava conversando com outro profissional, eu literalmente eu não conseguia não transparecer que eu estava preocupada. Porque essa cliente tinha atrasado alguns pagamentos, então as minhas contas tinham atrasado. E aí eu estava preocupada aquele dia, eu estava quieta na minha, e aí esse profissional chegou para mim e falou assim, o que está acontecendo contigo? E eu, nada, esquece. Falei bem assim. Só que esse profissional ficou insistindo para mim. E eu, me estressei com o cliente, não sei o quê, não tô mais, fechei, não tô mais trabalhando com essa cliente, enfim. E aí esse profissional falou, mas eu não sabia que tu trabalhava com isso, com aquilo, não sei o quê. Eu vou te contratar. Fechou o contrato comigo na hora, um dia assim, sabe? Então eu fiquei pensando, meu Deus, eu fiquei tanto tempo ali procrastinando, com medo que eu não teria, sabe, aquele valor. E eu simplesmente larguei, confiei, e Deus fez o que tinha que ser feito. Então, a gente, às vezes, fica, né, querendo algo visível sem confiar em Deus. Isso é uma desconfiança. É a gente pensar, não, eu confio que primeiro Deus vai prover algo visível na minha frente, depois eu... E não, o ato de confiar em Deus é a gente literalmente andar por fé. Eu não tô vendo, mas eu vou fazer o que Deus está me direcionando, porque eu confio que Ele vai dar um jeito, que Ele vai resolver. Eu vivi uma filhinha de testemunho, né? Mas eu vivi uma coisa Experiências. tremenda. Muito. Ano passado, eu lembro que eu estava numa empresa, né? E eu cresci muito rápido nessa empresa. E Deus sabia que eu sempre, toda a vida, eu fui muito assim, sabe? Como é que eu vou dizer? Que eu nunca posso deixar faltar pra minha família, pra mim, sabe? Eu tenho que estar sempre... E eu era muito... Eu não sei falar em português, mas, tipo, direcionada ao sucesso, sabe? E esse era o meu foco, minha mãe sabe. Eu sou uma pessoa, assim, trabalho era sempre muito mais importante. E eu falava pra Deus, como é que eu vou crescer espiritualmente se o trabalho é sempre algo que rouba a minha atenção, sabe? E eu sei que eu comecei a ficar infeliz no meu emprego porque eu não conseguia priorizar Deus, sabe? E aquilo começou a me desgastar. E daí teve a enchente e eu tirei férias. E todo mundo via que eu já estava um pouco desgastada, sabe? E quando eu tirei férias, eu pensei, eu vou voltar arrasando. Eu vou orar, vou buscar, e quando eu vou voltar assim, sabe? Ninguém me para. E eu sei que eu fiz trabalho voluntário, né? Lá no centro de... Isso, centro de distribuição de doações. Eu trabalhei todos os dias. E quando eu voltei, eu pensei assim, nossa, no primeiro dia eu estava saindo de casa, eu pensei, Deus não falou comigo, o que eu faço agora? E quando eu sentei na minha cadeira do escritório, eu tinha, assim, parece que me desceu a resposta assim, eu olhei, eu falei, o que eu tô fazendo aqui? Já era pra eu ter saído daqui. E eu sei que eu chamei a minha chefe e falei, olha só, chefe, tal e tal coisa tá acontecendo. Deus me direcionou a sair daqui. Não, isso aí é papo de louco, né? Mas todo mundo sabia já que eu era uma louca, uma cristã, muito assim, fora da casinha. Então, eu falei, olha só, Deus me direcionou. Eu não preciso, assim, vocês não precisam me demitir. Eu sei que é a vontade de Deus. Tudo vai acontecer do jeito que Ele quer. E eu tô falando que eu não vou continuar aqui. E aconteceu que elas ficaram... aconteceu de prorrogar um pouco a minha demissão. Só que tava certo que eu ia sair, sabe? Só que não acontecia. E eu lembro que eu tinha um escritório assim, completinho, sabe? Tudo arrumadinho, tudo. E já tava vazia a minha mesa. Porque eu tinha convicção de que eu ia sair dali. Porque Deus me direcionou assim. E daí teve um dia que eu escutei, eu acho que umas 3 programações da juventude num dia só. Eu tava assim, muito no espírito, né?
E eu olhava, assim, as coisas, assim, na minha mesa. Eu, ai, pai, eu já tirei tudo daqui. Quando é que o Senhor vai me tirar daqui? Só que nesse questionamento eu fiquei, nossa, Deus, não me deixa desconfiar daquilo que o Senhor já me falou. Eu sei que eu vou sair daqui porque o Senhor me disse assim. E na hora que eu pensei isso, chegou a moça da RH no meu ombro. Gabriele, vamos conversar. Tem um negócio que a gente tinha que ter resolvido, né, faz um tempo. E tu demorou. Não, aquela mulher deve ter ficado indignada comigo, porque eu falei assim, ó, não, eu saí daquela sala alegre, contente, com todos os meus direitos, e falando assim, que lindo, Jesus, Ele me deu tudo que eu precisava, tudo que Ele me prometeu, Ele fez. E eu sei que eu consegui todos os meses, né, do seguro, e eu vinha, fazia madrugada de oração, e pra mim era muito fácil, sabe, vir na madrugada orar, e eu ficava, nossa Deus, onde é que vem todo esse ânimo? E 5 meses depois, né, quando eu ia terminar o meu seguro-desemprego, eu ficava, meu Deus, e agora, pai? Eu fiz tudo conforme a tua vontade, e aí, o que eu faço? E eu sei que eu comecei a me cansar de vir de madrugada, sabe? Comecei a me desgastar. E daí eu falava pra irmã Roberta, né, Roberta, tá acabando o meu tempo. Deus vai me dar um emprego. Falei pra ela, Deus vai me dar um emprego porque agora já tá cansativo pra mim. Eu sei que o meu tempo de buscar acabou. Assim, de buscar de madrugada, dia de semana. Agora Deus vai me dar um emprego e eu vou ter que organizar meus horários de sono e tudo mais. Eu tenho convicção disso. Comecei a largar comigo. O único lugar que me chamou, que realmente, assim, ó, era tudo que eu queria. Tudo, eu falei pra Deus, olha, Deus, eu quero assim, 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 assado. O único lugar que me chamou, e eu tive muitas propostas, e o único lugar que me chamou, fizemos a entrevista, e o dono da empresa, assim, ó, um homem muito parecido com a minha mãe. Assim, falava tudo na cara, e eu acho que ele queria me assustar, não sei. Mas eu fiquei, nossa, que tremendo, pai. É esse homem que eu quero como chefe. E ele, só que daí chegou numa pergunta que ele falou assim, daqui 10 anos, aonde que tu se vê? E daí eu lembro que eu devo ter feito essa cara, assim, na entrevista. E eu pensei, Deus, eu não sei nem o dia de amanhã, nem sei como é que vai ser, eu vivo só da fé. O que eu vou falar pra esse homem daqui 10 anos, onde é que eu me vejo? Me vejo na glória, sei lá. E daí eu pensei, pai, eu vou ser honesta, esse homem tá sendo sincero comigo, eu vou ser sincera com ele. Eu falei, olha só, seu Álvaro, meu chefe, glória a Deus pela vida dele. Olha só, Ele seu assistindo a Álvaro. live. No futuro ele vai ver, ele vai confirmar, irmãos, é verdade. Eu falei, olha só, seu Álvaro, eu gosto de estudar tal e tal coisa, eu gosto de administração, gosto de financeiro, mas assim, eu saí do meu antigo emprego porque Deus me direcionou. Eu tô fazendo essa entrevista porque Deus permitiu. E daqui 10 anos eu me imagino fazendo a mesma coisa. Eu me imagino seguindo a vontade de Deus pra minha vida. E daí eu acho que ele ficou meio assustado, ele falou, tu gosta de estudar tal e tal coisa? Ele meio que desconversou, porque ele não é cristão, depois eu descobri. E daí eu pensei, coitado, né? Assustei ele. Mas é bom que ele já sabe com o que ele tá lidando, que até agora ele mostrou a verdadeira face dele, né? Então eu vou mostrar quem eu realmente sou. E daí eu sei que ele falou, segunda, a gente tá fazendo várias entrevistas, então segunda-feira a gente vai ver, me manda um e-mail. Eu pensei, me manda um e-mail? Tá me dispensando já, né? Tá, segunda-feira mandei e-mail pra ele. Eu vou falar bem a verdade pra vocês. Eu já sabia que era a vontade de Deus. Isso é que é louco, né? Porque quando Deus direciona a gente, e digo por experiência, isso demorou pra acontecer na minha vida. Quando tu sabe que é Deus, tu já... Parece que tu descansa, sabe? Parece que tu tá assim, nem tô preocupada se eu arranjar esse emprego ou não. Deus vai preparar tudo. E se não for esse, vai ser outro. E vai ser tudo conforme a vontade de Deus. E daí, ele me liga e ele fala, vem participar da minha empresa, a gente gostou de ti. E eu fiquei, meu Deus, o que eu vou falar? E é tudo, coopera pro bem daqueles que buscam a Deus, né? E quem sabe, se eu não tivesse direcionado esse tempo livre para buscar, para orar, né? Eu sei o que eu fiz com o meu tempo, eu fiz tudo buscando a vontade de Deus. Então eu sabia que ele não ia me decepcionar, que nunca ia deixar faltar para mim.
E existe, quando a gente começa a conhecer Deus de fato, a gente começa a entender o propósito daquele tempo, né? Que nem a irmã Gabriele falou, que ela entendeu o propósito dela de não estar trabalhando, que ela vinha orar de madrugada. Então é exatamente ali, Eclesiastes 3 fala, né, que existe um propósito para todo tempo, né, existe um tempo determinado para todo propósito debaixo do céu. Então, quando a gente entende de fato o propósito daquele tempo, se torna muito diferente, né? Tu passa a conhecer mais Deus, tu entende que aquilo faz mais sentido para ti. Porque se a gente não entende o propósito, o que é um propósito? Por exemplo, uma empresa, quando vai iniciar, a primeira coisa que se cria é o propósito dela. Ou seja, é a missão que ela tem. Qual é a missão de um hospital? É cuidar de pessoas, cuidar de vidas. Então, é naquela missão ali que essa empresa vai seguir. E assim são os tempos que a gente vive. E cada tempo que Deus vai permitindo que a gente viva, são as experiências que Ele quer que, de fato, se revele aquele conhecimento que a gente tem dele só de ouvir. Ele quer que isso seja comprovado através das nossas experiências, né? Porque a gente fala, eu conheço o Deus que cura. Aí Deus nos coloca numa situação de doença, emocional, espiritual, às vezes física. E aí a gente já fica, mas Deus cura, né? Como é que eu vou cantar estando doente? Eu já tive essa experiência. Mas, de fato, quando tu começa a entender e olhar a situação de uma forma diferente, com a mente de Deus, de fato, quando tu começa a ter uma renovação da tua mente, tu começa a experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É tremendo, né? Quando a gente passa por esses momentos difíceis, por exemplo, de enfermidade, já aconteceu várias vezes comigo, né? Que naquele momento eu começo a pensar, será que eu vou ser curada? Será que eu vou ser curada? Mas na hora o Espírito fala comigo, vai ler a Bíblia. E daí eu começo a ler a Bíblia e eu vejo várias histórias de pessoas que foram curadas por Jesus. Pessoas que até vendo a situação deles era muito pior. Mas assim, lendo, isso me dá uma fé, começa a acrescentar a minha fé. E eu começo a pensar, se Jesus fez por aquelas pessoas, Jesus pode fazer por mim. E é por isso que é importante ler a Bíblia. Não só dizer, eu vou na igreja, eu ouço, mas eu não leio. Eu conheço Deus só de ouvir. Falar. A gente precisa ler para que essa palavra possa criar alguma coisa, formar alguma coisa, forjar alguma coisa dentro de nós. Porque o conhecimento, né, irmã Priscila, como nós estamos falando aqui, ele é um alimento, né? Eu não tenho como me alimentar pela irmã Prisca, pela irmã Gabriele. É impossível. É o meu corpo. Se eu me alimentar mal, quem vai sofrer vai ser eu. Eu que vou ficar doente, desnutrida. E assim é com a nossa vida também espiritual. E com as circunstâncias que a gente vive, né? Se eu ficar pensando, será que eu vou ser curada? Isso significa, né, que eu não estou confiando de fato que Deus cura. E como que eu reajo diante de uma situação dessas? Eu fico alimentando aquelas mentiras, aquelas dúvidas. Será que eu vou ser curada? Mas e se eu não for? Fica naquela instabilidade porque a gente não tem uma raiz firmada ainda no conhecimento de Deus. E uma das formas, né, de nós conhecermos a Deus melhor é através da palavra, como a irmã Prisca falou. É interessante que a pessoa cria dúvidas e fala consigo mesma, né? Repete aqueles questionamentos. Só que ela nunca abre a boca para orar, sabe? Ou para repetir a palavra de Deus, para confessar porque o que a palavra eu de acho Deus interessante diz. que, tipo assim, quando eu confio em alguém, eu sei que eu tenho a liberdade de comentar com essa pessoa da minha vida, mesmo que seja para reclamar. E Deus conhece nosso coração, então Ele sabe que a gente está questionando. Qual é o nosso medo? O porquê que a gente não abre a nossa boca naquele momento e fala, Deus, eu estou duvidando. Eu estou me sentindo assim, assim, assim. É uma oração honesta. E tu não tem como tu esconder de Deus o que tu pensa. Não tem. Deus sabe que tu tá duvidando. Então abre a tua boca e fala pra Ele.
Deus, eu estou duvidando. Deus, para mim é difícil crer. Me ajude a crer em Ti. Busque em oração. Sempre se comunicar com Deus. Ele conhece meu coração, mas abre tua boca e conversa com Ele. Cria esse laço de intimidade com Ele. Não tem nada que tu possa dizer para Deus que Ele já não saiba. Então, mas eu vou falar para Deus que eu estou duvidando? Sim, porque é a tua verdade. É a verdade. Deus quer a verdade de ti. E Ele, nessa tua busca de se aproximar de Deus, de satisfazer os teus questionamentos nele, Ele vai te honrar. Porque Deus não desampara aqueles que buscam Ele. E a Bíblia diz, né, em Jeremias 33:3, clama-me e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Glória a Deus. E essa é uma das outra forma, né, de nós conhecermos a Deus. Primeiro é através da palavra. Não tem como, né, o próprio Jesus, ele combateu as mentiras que ele ouviu, né, do diabo quando ele estava lá no deserto. Ele só conseguiu vencer aquele deserto porque ele tinha a palavra de Deus nele. Então, nas 3 circunstâncias ali que o diabo tentou ele, né, até comentei com as meninas, né, que o próprio Jesus, ele foi tentado nas 3 dimensões do ser humano, ou seja, na parte espiritual, na parte física e na parte emocional. E nos 3 momentos, ele venceu através da palavra, porque ele tinha convicção daquilo. Então, eu fico pensando, né, se nós não temos a palavra de Deus, como que nós vamos combater quando as mentiras, os dardos vêm contra a nossa vida? É somente através da palavra, né? E nós vemos ali em Romanos 10:17, que fala, de sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Só que muitas das vezes nós acabamos ouvindo os nossos pensamentos, as nossas ansiedades, aquilo que a gente escutou, um diagnóstico, né? A gente começa já a ficar em dúvida, mas será que Deus vai de fato curar? E se Deus não curar? Existem pessoas que têm doenças que são, né, enfermidades que são para a vida inteira. E se Deus não curar, será que a gente vai parar de confiar em Deus? Quando eu estava enfrentando algumas situações, eu pensava, e se Deus não me curar, se Deus não quiser? Porque o próprio Paulo, né, na Bíblia, fala que ele tinha um espinho na cara. E não é tão claro exatamente o que ele tinha. Alguns dizem, alguns estudiosos falam que poderia ser uma doença, não sei. Mas era algo que Deus permitiu que ele tivesse. Mas a confiança que ele tinha em Deus é algo muito incrível de nós vermos, né? Então, muitas das vezes, né, os irmãos que estão nos assistindo, quem sabe, estejam vivenciando situações em que eu não sei se eu vou ser curado, não sei se eu vou conseguir um emprego agora. Talvez seja um momento que Deus esteja exigindo uma confiança maior da nossa parte. E é isso que a gente precisa ter, essa sensibilidade de entender. Quando eu comecei a entender de fato, né, algo mais profundo do que era confiar em Deus, eu comecei a mudar as minhas perguntas. Porque quando acontece uma situação ruim, a primeira coisa que a gente vai perguntar, por que Deus? Aí já vai começar, por que Deus? O Senhor é culpado disso aqui. Por que eu? Tipo assim, eu não mereço sofrer, eu não mereço ficar doente, eu não mereço ficar desempregada. Só que eu comecei a mudar essa pergunta, eu comecei a perguntar a Deus, qual é o propósito dessa situação? Ou seja, qual é a missão? Qual é a missão que o Senhor quer me ensinar? Eu preciso entender qual é a missão desse tempo. E Eclesiastes 3 fez muito mais sentido quando eu comecei a entender isso, porque às vezes nós estamos vivendo um momento difícil e a gente não entende o propósito. A gente fica só, mas por que isso? Por que, Deus? E por quê? E por quê? E o propósito ali, esperando que a gente reaja e entenda o que Deus está querendo me ensinar. Né? O porquê que Deus está querendo que eu confie dessa forma ou de outra forma. E enquanto a gente não aprende o propósito daquele tempo, a gente não passa do tempo. É que nem uma escola, uma faculdade. Sim. Enquanto tu não entende o propósito daquela disciplina, daquela ementa, Passa. tu fica ali, tu vai repetir. É como o povo no Egito, fica dando círculos, voltas e voltas, porque tu não entende o propósito do tempo. Recusa aprender aquilo. Exatamente. E tu fica ali, mas de novo eu vou ter que ver esse conteúdo. E parece, mas eu já sei esse conteúdo. Mas eu vou ter que ver de novo. Só que na experiência, na prática, é totalmente diferente. Sabe? E é uma coisa que Deus exige que nós
tenhamos, sabe? Não somente um conhecimento. Eu conheço Deus como provedor, um Deus que é soberano, Deus que pode, Deus... Só que quando nós vamos vivenciar de fato uma situação, a gente precisa realmente provar que a gente tem esse conhecimento de que Deus é o que Ele diz que é. E que a gente precisa provar de fato que o que a gente canta, o que a gente prega, de fato, é aquilo que a gente acredita. Não simplesmente, sabe, da boca para fora, dizer, Deus é poderoso, Deus pode. A gente prega para outras pessoas que não são crentes, né? Não, mas Deus pode fazer. E muda muito mais quando a gente tem uma experiência, né? A gente fala da palavra, isso tá acontecendo na tua família, e hora que Deus vai mudar. É muito mais impactante quando a gente fala assim, Deus mudou isso na minha vida. E é por isso que eu sou convicta e eu te digo, Deus pode mudar isso pra ti também. E muito mais impactante, vale muito mais. É diferente, né? E às vezes, né, várias vezes aconteceu comigo que a gente ouve os testemunhos na igreja e a gente tem aquela incredulidade, sabe? Tu ouve, será que Deus faz isso mesmo? Será que Deus faz isso mesmo? Por quê? Porque a gente não experimentou aquilo. E um dia, estava na consagração da UF e uma irmã falou assim que o dinheiro surgiu na conta dela. E eu, incrédula, eu fiquei, será Jesus? Daí eu fui orar, falei, Senhor, se o dinheiro realmente surge nas contas das pessoas, porque não foi só ela que falou aquilo, Muitas eu já vezes tinha... a gente ouve. A gente ouve esses testemunhos. Eu falei, Senhor, me dá então essa experiência. Me dá essa experiência, porque eu estou muito incrédula. Daí eu lembro que no final a gente estava no final do ano, não lembro o ano, mas a gente ia se retirar com algumas irmãs, né? E eu não tinha dinheiro para passagem, para nada. E eu falei, Senhor, eu não tenho conta. E eu não tenho conta e eu não tenho dinheiro, Senhor. Traz dinheiro, não sei de onde, mas eu preciso de dinheiro e eu preciso de uma experiência nessa área. E eu lembro que a gente foi para um brechó, daí eu peguei uma bolsa assim, de R$10, irmãos, R$10, e eu fui para casa. Uma bolsinha aí, eu cheguei em casa, daí eu olhava dentro da bolsa, e eu achei dentro da bolsa R$100. Meu Deus. E o que me chamou a atenção é que o dinheiro era bem novinho, sabe? Parece que não foi usado. Eu falei, meu Deus, veio na minha mente assim, a provisão de Deus. Que lindo! E eu falei, Senhor, me perdoa por ser incrédula. A gente fica com vergonha. A gente fica com vergonha mesmo. E eu fiquei assim. E desde aquele dia, eu não duvidei mais. Quando as irmãs falavam, eu falei, amém. É verdade, o dinheiro... Aconteceu comigo já, 2 experiências parecidas. Ai, meu Deus. Eu lembro que eu tinha uma viagem missionária, eu queria muito ir. Era na Argentina. E eu realmente não tinha dinheiro. Literalmente eu não tinha, mas eu falei, Deus, eu queria muito ir. Eu senti que eu precisava ir para viver algo diferente, novo. E eu lembro que era a época ainda que eu usava aparelho ortodôntico. E eu tinha marcado o dentista, tinha manutenção mensal. E eu lembro que eu fui um dia e aí o dentista aconteceu alguma coisa e ele não me avisou que não ia poder acontecer algum imprevisto e não me avisou. E eu fiquei indignada, poxa, não me avisou e tal, né? Tive que remarcar. E aí eu remarquei para outro dia e fui. E aí Aí fui, consultei tudo naquele dia e eu tava voltando para casa na parada de ônibus. Era um dia que tava assim, não tinha vento, não tinha nada. Tava uma fila de pessoas assim, junto comigo. E eu esperando o ônibus, e quando o ônibus encostou, veio um vento do nada, que eu não sei, do nada mesmo. E eu só vi um papel voando e o papel veio para baixo da minha sapatilha. E eu olhei assim, todo mundo foi acompanhando o papelzinho que estava vindo. E eu olhei assim, R$100. Eu não acreditei, eu fiquei assim, não pode ser verdade. E era exatamente o valor da viagem missionária. Glória, que tremendo. E foi assim, poderia ter vindo no pé de todo mundo que estava ali. E todo mundo ficou me olhando assim, apavorado. O que estava acontecendo? E eu pude ir na viagem missionária, sabe? Então, quando a gente... Isso tudo porque a gente precisa também ser fiel nos dízimos e nas ofertas, né? Não adianta a gente
pedir, Deus, me abençoa financeiramente, mas a gente tá roubando nas coisas, né, que são de Deus. A gente precisa devolver aquilo que é de Deus. Porque quando a gente confia, né, que Deus vai prover, que Deus vai, de fato, cumprir com o caráter dele, o Deus provedor, Deus, ele faz. E, então, nós já estamos falando, né, sobre a confiança baseada no caráter de Deus, né, principalmente um Deus provedor. Também Deus, ele pode se apresentar como Deus de paz, né, quando a gente está enfrentando uma situação de turbulência, né? Deus, ele pode ser aquele Deus que provê aquela paz que excede o nosso entendimento. Eu não sei se as irmãs já vivenciaram alguma situação difícil, mas sabe quando tu tá assim, eu tô tão de boas e eu não tô nem entendendo por que eu tô de boas, tá o mundo caindo. Mas tu tá ali tranquila, é uma paz que excede todo o entendimento, ou seja, que extrapola o nosso entendimento humano. E isso é uma paz que só Deus pode proporcionar. E à medida que a gente vai conhecendo Deus, a gente vai tendo essa paz vai sendo gerada, mesmo quando a gente está enfrentando um momento que parece que não tem solução, porque a gente... Às vezes tu fica assim, às vezes tu quer se preocupar porque tu acha estranho que tu não tá se preocupando. Daí tu fica assim, estranho a gente se sentir assim. Não é normal eu estar tranquila. Uhum. E às vezes quando acontece dando testemunho de novo. Tinha muitos testemunhos aqui. Não falta testemunho. Não, nesse sentido de Deus da paz, né? Algumas situações às vezes acontecem comigo e por experiência hoje em dia eu entendo que algumas situações Deus por experiência eu entendo que Deus quer que eu ficasse tranquila, que eu permanecesse tranquila, né? Por ter experiências, porque às vezes acontece algumas coisas e a gente quer reagir, a gente quer resolver, a gente quer fazer no trabalho, por exemplo, a gente quer responder, nos defender, mas naquele momento o Espírito Santo fala conosco, fica em paz, deixa, Deus vai resolver. Às vezes é no silêncio que tu vai exatamente, vencer as coisas, e a gente deixa Deus resolver e realmente a gente vê que depois não precisava realmente abrir a boca para se defender. E várias vezes aconteceu comigo. E hoje em dia, por ter essas experiências, tem coisas que acontecem e eu não fico mais abalada, porque eu sei como reagir, por ter experiência com Deus. Isso é como um crescimento, né, de um ser humaninho, digamos assim. Né? Porque Deus, ele acaba nos tratando às vezes não, né, mas ele vai vendo, né, o nosso progresso como se fosse uma criança. Então, às vezes, como a irmã Prisca falou antes, né? Me abalava, ficava indignada, talvez, perdia a paz, o sono. E à medida que tu vai conhecendo Deus, tu vai tendo experiências, tu vai vendo que tu vai adquirindo um amadurecimento e tu tem uma convicção de que Deus vai resolver, Deus vai fazer, Deus sabe o que ele precisa fazer. É tremendo. Eu tava pensando nisso que a gente já tinha falado sobre. E lá no meu serviço, quando eu comecei, eu achei muito estranho como o meu chefe, as filhas dele, né, que trabalham lá com ele, tinham todo um cuidado comigo, sabe? Uma coisa que eu não tinha visto antes, assim, se eu tava bem, o que eu precisava, tudo assim, tudo que envolvia um cuidado sobre mim, sabe? Eu particularmente, né, achei estranho. Eu fiquei pensando, Deus, mas por que eles são tão preocupados? Por que eles são tão bons pra mim, assim? Sim, daí depois eu percebi, né, que eu estava trabalhando com advogados trabalhistas. Então, eles trabalham com isso, né? Trabalham com ter o cuidado de os funcionários terem todos os direitos deles, né? Estarem sendo bem tratados. Então, eu pensei, nossa, olha só, né? Eu entendi o porquê que eles agem assim, porque eles querem o meu bem, porque é com isso que eles trabalham, né? E assim é Deus para nós. Ele quer o nosso bem porque é assim que ele trabalha. Se a gente conhece Deus, eu entendi que essa é a função de Deus. Deus cuida de mim porque eu sou ovelha dele, né? Que pai que não quer bem um filho? Então, a partir do momento que eu entendo que eu sou filha de Deus, que eu sou ovelhinha dele, e que nem eu tava falando pro meu pai, né, que não é cristão, eu tava explicando para ele, olha só, a minha irmãzinha, né, que é a nossa cadelinha. A fulaninha, pai, tu ama ela, né? Mas ela vive fazendo besteira.
Só que assim, tu criou ela desde pequenininha. Mesmo que ela não só te dê gasto, né? Só te dê incômodo. Se ela se colocar em alguma situação de problema, tu vai querer ajudar. Porque é a tua guriazinha. É a tua pequenininha. O que eu vou fazer se eu amo ela, né? E assim é Deus para nós. Ele nos criou e o nosso Criador é o nosso Salvador. Se Ele nos criou, Ele vai querer nos salvar. E é assim que Deus faz para nós. Ele quer o nosso bem, porque nós somos criação dele. Né? Glória a Deus. E a gente conhecendo Ele, sabendo que Ele é um Deus de paz, sabendo que Ele é um Deus de providência, a gente começa a confiar. Não, Deus vai prover. Não, Deus vai me trazer paz. Então a gente conhece, e a partir do momento que a gente conhece, a gente confia. Só que existe também, né, uma questão, irmã Gabriele, que às vezes a gente viveu, né, uma experiência, viu que Deus foi bom com a gente, apesar de a gente desconfiando dele muitas vezes. E mais lá à frente a gente enfrenta outra experiência, né, digamos, para Deus se mostrar como um Deus que provê, por exemplo. E a gente começa, né, a se desconfiar de novo. Só que isso é uma coisa que é um exercício diário que a gente precisa fazer. Porque à medida, né, como eu falei, como a gente estava conversando antes, quando nós temos um relacionamento com alguém, um relacionamento humano mesmo falando, à medida que a gente para de conversar com essa pessoa, vai acontecendo um afastamento. Ou seja, a gente não sabe mais o que está acontecendo com aquela pessoa. A gente vai perdendo o contato. E se essa pessoa chamar pelo meu nome lá, quilômetros de distância, obviamente eu não vou ouvir, eu não sei nem o que essa pessoa está falando. Então, quanto mais eu me distancio de Deus, menos eu vou ouvir Ele, menos eu vou ter o conhecimento. Então, eu enfrento outra situação, né? E Deus querendo se apresentar como um Deus provedor, e ao invés de eu me aproximar de Deus, eu acabo me distanciando e até, às vezes até falando, Deus está me abandonando. Só que o próprio versículo diz ali, o base que nós lemos, em ti, pois confio os que conhecem o teu nome, né? Nós já falamos sobre o caráter de Deus, sobre os nomes de Deus, porque tu, Senhor, não desamparas a quem? Aqueles que o buscam. Ou seja, à medida que nós buscamos a Deus, né? Tem um versículo que fala que à medida que nós nos chegamos a Deus, Ele se chega a nós. Sim. Então é uma decisão que nós precisamos diariamente tomar, né, como um alimento, o conhecimento de Deus todos os dias. Porque aquele que mora em nós é o Espírito Santo, né? Certo? E existe um pecado que se chama resistir ao Espírito Santo. Ou seja, nós que somos cristãos, nós temos um impulso, né? Os impulsos do Espírito Santo. O impulso de ir lá e orar, né? Um impulso simples assim que a gente faz. Se a gente consecutivamente, né? Como é que é a outra palavra, Prisca, em português? Constantemente, nós dizemos não para Deus. Não, Deus, agora eu não vou orar, quero ficar aqui mexendo no meu celular. Não, Deus, agora eu não vou ler a Bíblia, que agora eu quero fazer tal coisa. Não, Deus, agora eu não quero abraçar a fulaninha agora. Sentir aquele impulso. A gente sente esses impulsos porque Deus, né, o Espírito Santo nos impulsiona, né? E se a gente diz não, constantemente diz não para o Espírito Santo, ele começa a se afastar da sua morada. E nós somos morada do Espírito Santo, né? Mas não porque eu sou morada do Espírito Santo que ele vai estar sempre na casa dele. Tu está na tua casa agora, Priscila? A Prisca não está na casa dela. Mas não é porque eu não estou na minha casa que ela não é mais minha morada. Se alguém arrombar, se alguém invadir, estou invadindo a minha casa. Eu não estou lá agora, mas não é porque eu não estou lá que não é mais a minha morada. Então assim somos nós para o Espírito Santo. Nós vamos dizendo não para ele e ele vai se afastando de nós. Quando é assim, constante, que é o que Saul fazia. Saul desobedecia constantemente. Não é porque uma vez ele não quis, desobedeceu a Deus, sacrificou no horário errado, que Deus se afastou dele. Não. Saul, se tu for ler a Bíblia, Saul já desobedecia faz tempo. E Samuel chegava assim, Saul, direito essa tua vida, meu filho. O que tu tá fazendo? Deus te mandou fazer uma coisa, tá fazendo outra, tá fazendo tudo errado. E porque Deus aprovou ele uma vez, ele achou que agora eu posso fazer o que eu quero, agora eu já sou rei. E daí foi aí que Saul errou. Constantemente desobedeceu a Deus.
E daí teve uma vez que Deus falou, não, agora já te reprovei. Não interessa se tu é rei. Agora eu vou levantar outro. Então assim somos nós. Nós temos que ter o cuidado de manter, porque o Espírito Santo, mesmo que esteja se afastando, ele quer estar sempre em casa. Eu vou dizer a verdade, eu quero estar sempre em casa. Minha vontade é não há lugar como nosso lar, né? Eu quero estar sempre na minha casa, se pudesse. A gente tem que sair de casa para resolver algumas coisas. Só que o Espírito Santo não. Ele pode fazer morada em nós sempre e ele quer fazer morada em nós sempre. Então não vamos afastar o Espírito Santo. Não continue dizendo não ao Espírito Santo. Não à salvação, não a abraçar o teu irmão. Ah, Deus, mas existe um impedimento, eu sou tímida. É isso que o Espírito Santo quer que tu atravesse essa muralha. Porque ele vai te capacitar. Ele é o Deus que provê, ele é o Deus de paz, ele é o Deus de cura. Então ele vai prover para ti, não é esse impedimento aí. Tu fica olhando para essa muralha que te impede, tu olha para cada tijolinho. Aí o tijolinho da timidez, aí o tijolinho da insegurança, aí o tijolinho de que, vão me achar louca. Deus não é nada, isso aí não é nada. Cada tijolinho dessa muralha aí, Deus vai derrubar, Deus vai destruir. Porque ele vai contigo. Glória a Deus. Nós temos muitos participantes ali no nosso chat. Temos a irmã Mariana Vieira, Roniel, Valdineia da Silva, Leonilda Cortes, Esther Silva, Matheus Gomes, Samara Graciele, irmã Graça, irmão Géser, irmão Elias, irmã Rode, Fabiana Vergara, Christian Antunes, Loiva, irmã Luciana, minha mãe, glória a Deus, irmã Patrícia, irmã Carla Janaína, irmão Jorge Wolff, irmão Osvaldo dos Santos, irmã Jarivé, lá de Puerto Rico, irmão Elias já comentou ali também, irmã Daniela Wolff, Loiva, irmão Ezequiel Pinheiro, irmã Rosane, irmão Christian, irmã Tayane, irmã Sandra, irmã Loruama, irmã Roberta Belos, irmão Richard, irmã Regina e irmã Liliane, irmã Isabel Cristina, irmã Cíntia Mendes, irmã Natiele, irmão Lucas, irmã Patrícia Agostinho. Glória a Deus pelos irmãos que estão nos acompanhando aí. Jesus. Podem também interagir juntamente conosco ali no chat. Se tiverem algum comentário sobre o tema, uma experiência que os irmãos já tiveram, né, de confiança em Deus. Acho que é sempre bom compartilhar, né? As irmãs compartilhando aqui, eu fico bem feliz, porque às vezes nós achamos, né, que só nós estamos passando por certas situações e às vezes tem outras pessoas que também já vivenciaram, né? E podem compartilhar, e isso acrescenta a fé de muitos. Então nós vamos seguir aqui nosso tema sobre quem conhece a Deus confia. Então, relembrando as perguntas que nós fizemos lá no início, né? Quem nunca se decepcionou com alguém? Quem nunca confiou e se decepcionou? O que de fato significa confiar verdadeiramente? Então, a confiança ela vem do conhecimento e da experiência. E nós podemos ver na própria Bíblia, né, Sagrada, nós temos muitos exemplos bíblicos de pessoas que conheceram, mas também confiaram em Deus. Não apenas conheceram de vista, de ouvir falar, né, como nós comentamos antes. Os discípulos são exemplos que nós podemos ver claramente, que tinham discípulos que andavam com Jesus, mas não conheciam de fato Jesus. Eles conheciam apenas de vista. Agora, existiam discípulos que eram mais chegados a Jesus, que tinham experiências de fato com Jesus. Tanto que nós vemos um exemplo, né, do caminho de Emaús. Os discípulos estavam andando com Jesus. Olha isso. Andavam com Jesus, mas eles não reconheciam Jesus. Imagina nós estarmos andando com Jesus e não se dar conta. Talvez até falando mal de Jesus. Jesus me abandonou. Não está vendo que eu estou doente, não está vendo que eu estou assim, que eu estou precisando de um emprego, que eu estou precisando disso e aquilo. Aí quando eles se sentam à mesa, que Jesus vai repartir o pão, eles se dão conta que de fato era Jesus. Ou seja, o pão significa a palavra de Deus. No momento que eles se sentam com Jesus para se alimentar,
é que os olhos deles se abrem, que eles conseguem perceber esse de fato é Jesus, e a gente andou todo esse tempo e a gente não se deu conta que Jesus estava tão pertinho. Quantas experiências ou quantas conversas mais profundas eles poderiam ter com Jesus naquele caminho? E eles simplesmente, talvez, só falaram, como disse a irmã Victoria hoje no culto, só falaram de más notícias. Só falaram dos problemas que eles estavam vivenciando, só falaram de coisas ruins, talvez. Só do passado, das coisas que eles ainda estavam traumatizados, das feridas, das coisas ruins que tinham acontecido. E é engraçado que naquele momento que Jesus estava falando, eles sentiam uma chama no coração deles. Exatamente. E essa sensação podia chamar a atenção deles para dizer, tem alguma coisa diferente. Essa pessoa e eles diferente. Não foram atrás. Eles não se atentaram àquela chama que eles estavam sentindo. E a mesma coisa com a gente. Quando a gente tem um amigo, por exemplo, a gente, só pela voz, a gente reconhece a pessoa. Às vezes, pelo cheiro, pelo perfume, a gente reconhece a pessoa. Eu, pelo menos, eu reconheço pelo perfume. Eu gravo a pessoa pelo perfume. É a identidade da pessoa, né? A gente conhece a identidade da pessoa. Quando tu anda com a pessoa, tu conhece a identidade. Tu sabe o jeito da pessoa falar. E tu começa a andar. E o interessante é isso. Que quando tu começa a andar, tu começa a pegar umas manias. Nossa! E alguém fala assim, nossa, parece irmãs. Não, mas a gente não é nem parecido. Não, mas o jeito é parecido. E isso é interessante porque quando tu começa a andar com Deus, tu começa a ficar parecido com Deus. Não tem como a gente não pegar as manias de Deus, digamos assim. Não tem como eu não ter as mesmas características de Deus se eu andar com Ele e, de fato, querer conhecer o que Ele quer para mim. Então, às vezes, a gente está simplesmente andando, né? Talvez os irmãos que estejam nos assistindo estejam apenas andando com Jesus como os discípulos ali. E quantas vezes a gente está, digamos, andando, entre aspas, em casa, e Jesus está ali te inquietando? Quantas vezes tu tá lavando a louça? Já aconteceu isso comigo. Tá lavando a louça e vem aquela coisa de que eu preciso orar. Esses dias eu tava saindo, eu tava, acho que indo, não lembro se era no mercado, eu cheguei lá embaixo e me deu uma coisa assim que eu tinha que voltar e orar. Eu falei, não, Deus, como assim, né? Eu preciso resolver a minha vida. Só que eu fiquei com aquela coisa de que eu precisava orar. E eu voltei. E aconteceu uma situação minutos depois e eu entendi o porquê que Deus tinha dito. E é isso que Deus ele quer gerar em nós, uma certa confiança de ser sensível. Porque a minha ideia pareceu assim, Deus está me fazendo de boba, né? Eu desci todas as escadas, estou chegando no portão aqui. E eu vou ter que voltar? Por que ele não disse para eu ficar em casa? Né? Poxa vida, eu caminhei quase, 3 minutos aqui. Mas eu voltei e eu entendi, de fato, o que Deus estava querendo me dizer naquele momento. E é isso que a gente precisa entender. Como os discípulos, depois, eles sentaram à mesa. E ao sentar à mesa, ou seja, significa se alimentar da palavra de Deus. Quando a gente começa a se alimentar da palavra de Deus, a gente começa a ter essa percepção de que Deus sabe. Né? Às vezes a gente olha a realidade e pensa, Deus está me mandando tomar uma decisão que parece uma loucura. Sim. Porque a vontade de Deus, ela nem sempre vai ser compreensível. Eu parei de orar assim, Deus me ajuda a entender a tua vontade. Nossa. Eu parei, porque a minha mente não é a mente de Deus. Eu orei por muito tempo assim, e eu tenho um negócio, depois de um tempo que eu oro e repito aquela mesma frase em momentos diferentes, Deus, se eu tô orando errado, Deus me inquieta. E eu lembro que eu tava, nas últimas semanas, eu tava orando assim, Senhor, me ajuda a compreender a tua vontade, me ajuda a compreender os teus planos. E eu comecei a sentir que aquilo era errado. E daí Deus falou pra mim, não precisa compreender. Só obedecer. Ora pra obedecer. E daí me abriu a mente. Às vezes é óbvio, mas o óbvio precisa ser dito, né? Essa frase tá virando um bordão. É preciso ser dito. Eu sempre disse isso. E é por isso que a gente sempre vem nos culto. Por isso que a gente vem nos cultos e às vezes a gente escuta a mesma coisa. Mas por que a gente é renovado pela mesma palavra? Porque nós somos humanos. Porque para nós é muito mais fácil pecar. Porque nós esquecemos. Nos olvidamos daquilo que Deus já revelou. Nos esquecemos daquilo que Deus já nos revelou uma vez. E daí tem que ser renovado aquilo nas nossas vidas, né? Por isso que nós recebemos do renovo mesmo. É para nunca perdermos esse contato, né?
E eu comecei a mudar a minha oração, Senhor. E daí eu ainda oro errado, daí eu me corrijo, né? Senhor, me ajuda a entender. Não, Senhor, me ajuda a obedecer a tua vontade. Porque é muito mais importante. Porque se a gente esperar, né, pra Confiar obedecer e confiar em Deus só quando a gente entender, eu acho que a gente nunca vai fazer isso. Porque a vontade de Deus, ela nem sempre vai ser compreensível. Porque a mente de Deus é totalmente diferente da nossa. Né? E a própria... Existe um versículo que fala que a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana. Exato. Ou seja, Deus ele vai nos pedir decisões que aos olhos humanos vão ser uma loucura. E aí, existe uma canção que eu tenho escutado muito que fala é o meu coração na tua balança. E é exatamente isso que eu vejo, a confiança em Deus. Quando Deus nos exige uma decisão difícil, que parece uma loucura, né, para os olhos humanos, é exatamente isso, essa visão que eu tenho como se o nosso coração estivesse na balança. E agora? Eu vou confiar? Não, eu vou esperar entender. Ai, Deus, me ajuda a entender. Por que tu tá querendo que eu vá para esse caminho? Parece tão improvável que... Ah, mas fulano disse que se eu fizer concurso, eu vou me dar bem aqui. Mas Deus está dizendo, não, eu não quero que tu faça concurso. Eu quero que tu seja, né, da outra área aqui. Quero que tu faça outro curso, outra faculdade. Uma faculdade que não tem chance nenhuma de tu conseguir emprego. E aí a gente fica nessa... Ah, mas eu vou confiar que o fulaninho disse que vai. Que vai dar certo. Impedimentos humanos, né? Que pra Deus é nada. Exatamente. Igual José. José, lá, quando ele estava com os pais dele, com os irmãos dele, José era, na Bíblia diz, ele era um jovem sonhador. Só que se tu for pensar, os sonhos que ele teve não eram sonhos que ele queria para ele mesmo, né? Deus deu sonhos para ele que ele não interpretou, ele não conseguiu entender. Tanto que quando ele vira governador, ele tá lá falando com o faraó. Ele fala, faraó, põe alguém que saiba administrar a terra. E ele dá todas as instruções. É engraçado, né? José dá todas as instruções e ele fala assim, põe alguém que consiga fazer isso. Daí o faraó fala, mas como que eu vou botar alguém melhor do que tu? Tu que acabou de ter todas as ideias. Como que eu vou... Ele não... Olha só, ele não dimensionava. Porque ele teve um sonho que ele não interpretou. Os irmãos dele interpretaram, o pai dele interpretou. E ele ficou assim, tanto que ele repetiu de novo um sonho outra vez, né, pro pai dele, pros irmãos dele. E eles acharam que ele estava se exaltando, mas ele não tinha entendido. Olha só que coisa, né? E daí, depois de ele ser vendido como escravo, dele ser prisioneiro, ele vai lá, fala pro faraó, dá a interpretação do sonho que o faraó teve, dá todas as instruções. E daí o faraó levanta ele como governador e quem sabe só lá ele falou, Deus. Agora faz sentido. Agora eu entendi. Porque ele podia se exaltar e falar, faraó, Deus me deu um sonho e eu sou essa pessoa. Essa pessoa que vai colocar o Egito na linha. Não, ele falou, sabe, faraó, faz tal e tal coisa e coloca um homem que consiga faraó direcionado e fala, não, esse é o cara. É o cara que eu vou colocar e vai fazer o negócio funcionar. E daí ele viu, era Deus. Tudo isso era Deus. Eu ser vendido como escravo era Deus. Eu ser vendido como escravo era Deus. Eu virar prisioneira era Deus, porque se eu não passasse por tudo isso, eu não estaria aqui hoje. Ou talvez ele nem pensava, né, que Deus tinha revelado isso para ele ser aquela pessoa para executar a ordem de Deus, né? Nem sabia o que era Egito, nem sabia o que era faraó. Imagina. E se a gente olhar, né, essa é uma das histórias que eu mais gosto de ler na Bíblia, porque é algo que, se nós olharmos com os olhos humanos, parece uma história que tinha tudo para dar errado. Parece que tudo que acontecia, meu Deus, vai dar B.O., como diz, né? Ficou pior para o José. Parecia que todas as peças do quebra-cabeça estavam erradas. E no fim, tudo se encaixou perfeitamente. Mas então, demorou, hein? Demorou 13 anos. 13 anos. 13 anos, imagina. José foi vendido com 17. Isso é fidelidade. E ele nunca deixou de ser fiel a Deus. Nunca. Foi uma confiança que ele precisou exercer por um longo período, né? Mesmo estando em uma terra estranha, digamos, né? Mesmo sem entender. Longe de família. Ele tinha acabado de viver um luto, né? A sua mãe faleceu quando o irmãozinho mais novo nasceu. Foi vendido pelos irmãos, longe do pai, em uma terra totalmente diferente, né? Que a irmã Prisca disse, que se sentiu... Imagina, traído de todas as Imagina, formas. a linguagem diferente.
Imagina, a irmã Priscila se sentiu nervosa numa entrevista de emprego. Imagina ele tendo que viver numa terra diferente. Porque foi vendido, já veio todo cheio de traumas. Tinha motivos, digamos, para ele não confiar em Deus. Tinha muitos motivos. E é o que a gente... Tem uma traição pior que a traição dos irmãos. E todos eles se juntaram contra ele, né? Imagina ter essa decepção de ser traído pelos irmãos. Mas ele sabia que Deus não ia trair a confiança dele. E nós podemos, né, mencionar alguns obstáculos que poderiam, digamos, fazer com que ele e muitos outros personagens bíblicos, né, que nós vemos, poderiam criar esses obstáculos para não confiar em Deus. Só que eles reagiram de uma forma muito diferente. Até eu trouxe esse livro aqui que eu tenho lido bastante. Estou há um tempo já lendo, porque ele é muito bom, indico. É um livro que fala sobre descanso em Deus, se alguém quiser depois ler. Ele fala construindo uma confiança inabalável em meio às adversidades. Glória a Deus. O título parece ser tão simples, mas o conteúdo é muito bom. E nós falando sobre confiança, né? Tem muitas partes que falam sobre confiança aqui. Me chama muita atenção, né? E tem algumas coisas que eu gostaria de compartilhar aqui com os irmãos. Tem uma das partes que fala que confiar em Deus é fazer o bem. Né? O exemplo de José, ele teria de tudo para não fazer o bem, retribuir com o mal. Mas ele seguiu confiando naquilo que ele tinha convicção, na fé que ele tinha em Deus. Aqui também fala que, como resultado, a intimidade com Deus nos dá um conjunto de padrões celestiais que são totalmente diferentes das pessoas ao nosso redor. Ou seja, quando nós confiamos em Deus, os nossos padrões são totalmente diferentes. Não é conforme as pessoas do mundo, as pessoas que estão ao nosso redor, que elas não confiam em Deus. O nosso padrão, ele muda completamente. Né? Se está acontecendo uma situação difícil lá no trabalho, tá todo mundo se alvoroçando e, meu Deus, e a gente está lá. Tipo, parece até que tá meio na inércia, mas é a confiança que a gente tem em Deus, que Deus vai resolver. E as pessoas às vezes não entendem, mas tu não... Como assim? Tu tá tudo bem? Tu não te abala? Mas essa é a confiança em Deus, sabe? Então, existem alguns obstáculos que podem, né, tentar abalar a nossa confiança em Deus. E um deles, né, o primeiro que nós já mencionamos bastante, é a falta de conhecimento. Se nós não conhecemos o Deus que nós andamos, né, como os discípulos ali estavam andando com Jesus, mas não tinham conhecimento. Esse é um dos obstáculos. Se nós não conhecemos Deus, vai acontecer uma situação e nós vamos nos abalar. Então, quem não busca Deus, não confia em Deus. Tanto que o próprio Jesus chama Pedro para um canto, né? E fala assim, Pedro, quando tu te converter, fortalece teus irmãos. E Pedro pensando, né? Como assim, me converter? Como assim, Jesus? Só que eu pensava Jesus, que eu já era. Jesus já conhecia, Pedrinho. Já conhecia, já sabia, Pedro. Quando tu te converter, fortalece teus irmãos. E quem sabe ele não entendeu. Pensou, como assim, Jesus? Pedro muitas vezes errou nisso, né? Ele achava que ele sabia. Ele achava. Mas depois ele foi entender. Eles não entendiam ainda o mistério ali da crucificação, né? Depois que aconteceu, que eles foram entender. Até o próprio irmão de Jesus, né? O Judas, foi entender, foi se converter após Jesus morrer na cruz. Que coisa, né? E existem também outros obstáculos, né, que nós podemos mencionar que podem, né, abalar a nossa confiança em Deus se a gente não cuidar, né? E um deles também que nós já mencionamos, que foi o caso de José, né? Poderia ter feridas emocionais. Ele tinha feridas emocionais de traição dos irmãos, de ser vendido depois de ser injuriado, né, estando lá no Egito. Também a gente então, essas experiências ruins podem nos limitar, né? Podem dificultar a nossa confiança em Deus. E se nós não tratarmos isso em Deus, sermos transparentes, como disse a irmã Gabriele uns minutos atrás, nós precisamos falar para Deus aquilo que a gente está sentindo. Deus, eu estou irritada com isso, eu fiquei revoltada porque, me venderam. Imagina, José chegando para Deus dizendo, me venderam. Foi uma justiça. Só que o Senhor precisa trabalhar em mim, o Senhor precisa me curar, o Senhor precisa
implantar em mim o seu caráter, porque senão eu vou pagar o mal com o mal. É verdade. E imagina José, depois de alguns anos, chegando e vendo os seus próprios irmãos indo ali buscar o alimento. Se ele não tivesse com uma mente renovada, não seria... O versículo ali que diz que nós precisamos ter uma mente renovada para experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Agora, se José não tivesse uma mente renovada, a vontade de Deus não seria completa ali. Porque ele ia dizer, não, ó, aproveita e pega esses caras que estão tudo aí. Ó, já dá um jeito neles. Esses aí são os que me trouxeram para cá. Imagina. E aproveitar que ele estaria numa posição, né, de superioridade... E já daria o jeitinho dele. Ele podia ter feito, né? Porque chegou uma hora que... Exatamente. Então, a gente vê que o quão importante é nós termos conhecimento, tratarmos, né, o nosso passado, as nossas feridas, para que isso não venha se tornar um fator limitante para confiarmos em Deus. E também, muitas vezes, a dúvida e o medo, né? A incerteza do futuro. terrível. Quantas vezes a gente fica, mas será que Deus vai fazer? Será que Deus não vai? Ou, será que Deus não me disse nada sobre isso? Deus só falou que nem Abraão, ó, sai e vai. No caminho eu te explico. Tipo assim. Lá tu vai entender. Lá na esquininha a gente conversa melhor. Mas isso é interessante, né? Porque a gente tá falando sobre confiar em Deus. Mas a gente também não pode ignorar o fato que existe um inimigo. Alguém que vai trabalhar contra o nosso favor, né? Contra nós. Então, Deus quer que a gente confie. Daí a gente não vai chegar lá, o diabo vai querer que a gente enxergue só Deus para culpar. Ah, Deus, tal coisa não aconteceu porque tu é ruim para mim. Ah, Deus, o Senhor não é bondoso coisa nenhuma. Não, a gente tem que ter a percepção de que existe um inimigo, irmãos. Assim como existe um Deus que cuida de nós, existe o inimigo nosso adversário que constantemente vem aqui, ó, falar no ouvidinho, falar assim, esse Deus aí, coisa nenhuma. Desiste isso aí não existe, ele não quer teu bem, não te explicou nada até agora, tu tá aí confiando pra quê? Né? Isso tudo é o diabo, o inimigo, implantando aquelas flechas, aqueles dardos na nossa mente. E a gente tem que conversar com Deus, olha só, Deus, tô tendo pensamento tal. Isso é que é interessante, né? Se a gente confia, a gente é honesto, a gente se dispõe, Eu tava lendo aqui sobre os passos de o que é confiança, né? E também inclui aqui, ó, vulnerabilidade. Confiar em alguém implica em se mostrar vulnerável, ou seja, em compartilhar nossos medos, olha isso, compartilhar nossos medos, inseguranças, necessidades, acreditando que o outro não irá se aproveitar disso. Então, assim, Deus quer que tu fale, pega e fala, que medo que tu tem de conversar com teu pai, aquele que te ama mais que tudo. Imagina, na Bíblia diz, né, pode uma mãe se esquecer do filho que deu à luz? Ele nem responde, porque a gente sabe o tanto de notícia que a gente lê, de crueldade, e ele se auto-responde ali, ó, ainda assim, eu não me esquecerei de ti. Pode teu pai, pode tua mãe se esquecer de ti? Pode, mas ainda assim, eu não me esquecerei de ti. Não tem amor maior que o do teu Deus. E não é ele... Imagina, Deus é um Deus julgador. Mas se a gente é um Deus justo, na verdade, né? E o diabo, ele é aquele condenador. Que ele vem nos condenar. E Deus não é um Deus justo, é um Deus amoroso. A justiça de Deus, irmã, a gente tem que entender. A justiça de Deus é o quê? É misericórdia. Olha que tremendo. A justiça de Deus é misericórdia. Então, quando Deus fala que ele vai agir com justiça, ele está dizendo que ele vai ser misericordioso, ele vai ser justo. Imagina, se a justiça de Deus fosse justa mesmo, na hora que eu pequei, tá louco. Na hora que Adão e Eva pecaram lá, eles tinham que cair morto e acabou a história. Não ia ter todo o resto da Bíblia depois de, sei lá, Gênesis 5. Imagina, só que Deus não, a justiça dele é misericórdia. Ele mandou o filho dele, o único filho dele, para morrer por nós. Então, gente, como que a gente não vai confiar? Claro, irmãos, nós somos humanos e a gente vai sentir medo, mas a gente tem que entender que tem alguém lá por nós nesse momento e que a gente pode se abrir com ele. A gente pode se mostrar vulnerável para Deus, porque ele sabe que a gente é. Glória a Deus. E a história de Davi
Eu estava pensando agora, a história de Davi mostra nitidamente como ele evoluiu confiando em Deus. Daquele subindo os menino, níveis. exatamente, daquele menino que estava atrás cuidando das ovelhas até o trono de Israel. A gente vê que todos os passos dele eram passos assim de conquista, sabe? Que ele crescia confiando, crescia cada vez mais em confiança, até que ele passou por certas situações aonde ele sentiu medo, como ser humano, é normal. Ele sentiu medo, mas a confiança que ele tinha em Deus não impediu ele de parar. Porque várias vezes Saul tentou matar ele, mas mesmo sabendo que ele estava para morrer a qualquer momento, ele sabia que Deus estava com ele, ele sabia que Deus ia guardar ele até chegar no trono. E ele não se abalou por ter muitos inimigos, vários inimigos aqui, para cá, para lá. Ele sempre confiou em Deus até, e isso, eu acho que isso que tocou o coração de Deus, a tal ponto que ele viveu todas as promessas que Deus tinha para ele. Eu acho muito lindo a história dele. Eu gosto de ler a história de Davi, porque a gente vê como Deus cuida de nós, sabe? Deus nos vê crescendo como uma criança, como tu falou agora. A gente cresce com Deus, de bebê ao menino, e depois a um moço, e depois a um adulto. E isso vale também. A gente cresce dessa mesma forma na vida espiritual. E os nossos padrões vão mudando, né? Como o trecho que eu li ali. Os nossos padrões, quando a gente começa a confiar mais em Deus, vai subindo o nível de confiança, digamos assim, os nossos padrões vão mudando. A gente começa a se portar diferente, que nem meu Prisca disse, antes eu me abalava com certas situações e agora eu não me abalo, parece que tá tudo bem. Ou seja, porque eu já tenho uma confiança, eu já não, como diz aquele versículo, antes eu fazia coisas que eram de menino. Eu chorava, me escabelava, aquela coisa. Mas agora eu tô tranquila. Ou seja, porque eu já amadureci nessa área com Deus, eu já conheço mais Deus como um provedor, como Deus de paz, como Deus de justiça, enfim. E é interessante pensar que nessa história de Davi, a confiança que ele tinha em Deus, isso também me impressiona, porque se nós lermos ali, né, nos livros que falam sobre a história dele, volta e meia fala que quando ele estava enfrentando alguma situação, porque a vida dele foi peleja atrás de peleja, como fala, né? Volta e meia fala, e os versículos falam que e Davi corria para o esconderijo, corria para o refúgio. Algo assim. Sempre clamava. E isso sempre me faz, sabe, me chama atenção, porque ele sabia onde era, de fato, onde estava a confiança dele. Então, por mais que as situações de fora estivessem abaladas e tentassem abalar ele sabia, de fato, o lugar que ele ia e que lá ele não ia ser abalado de maneira alguma. Então, eu acredito que até foi ele que escreveu aquele versículo que fala, cria em mim, ó Deus, né, um coração puro, e renove em mim um espírito inabalável. Ou seja, um espírito inabalável é algo que está firmado. Não tem nada que aconteça que me tire dali, que me faça eu me... Faça tremer. Que me tire do lugar. E é interessante que a confiança que ele tinha em Deus, eu vejo que isso foi gerada no momento lá atrás, nas experiências que ele teve, onde ninguém via. Ou seja, ele não tinha só um conhecimento de Deus, de ouvir falar sobre Deus, mas ele teve experiências. E foi experiências atrás de experiências. Exatamente. Né? Começou lá no campo, onde ninguém estava vendo ele. Ele tinha experiência, ele já sabia o que era matar um leão, um urso. Ou seja, ele já sabia que Deus dava força, que Deus podia. E nós podemos ver também, tem um trecho aqui que dá tempo da gente ler, no livro que eu mencionei já aqui, que fala que nós, às vezes, não percebemos que Deus está nos posicionando estrategicamente no lugar certo e na hora certa para fazermos a obra certa. Ou seja, talvez Davi nem entendesse, de fato, por que Deus estava deixando só ele lá no campo. Mas Deus estava posicionando ele de uma forma estratégica para que ele cumprisse lá na frente um propósito certo, uma obra certa. Até podemos ler aqui os comentários, eu vi que um dos irmãos comentou
irmão Matheus Felicion comentou que confiar é permitir que Deus nos explique depois. Ô, Glória. Eu acho que a gente até pode complementar isso. Não digo que Deus vá nos explicar depois, porque Deus até nem deve, digamos, satisfação ou explicação para nós, mas Deus, à medida que Deus vai fazendo as coisas lá na frente, a gente vai percebendo. A gente entende. Agora eu estou entendendo o que está acontecendo. Eu acho que foi para João que Jesus falou assim, tu não entendes agora, mas lá na frente tu vai entender. Ou seja, não te preocupa, porque agora pode nada fazer sentido. Mas lá na frente as peças vão se encaixar. As coisas vão fazer sentido e a gente vai conseguir entender o porquê que Deus permitiu tanta coisa aparentemente difícil, né? Glória a Deus. Glória a Deus, porque nós estamos nesse caminho de crescer em graça e conhecimento, né? E aumentar a nossa confiança em Deus. Estamos buscando, né, confiar em Deus através da sua palavra, através das experiências, através da renovação da nossa mente. E nós gostaríamos, né, de deixar, digamos, um desafio para os irmãos que estão nos assistindo aí. Né? Perguntas que nós podemos deixar. Você realmente conhece a Deus ou apenas você ouviu falar sobre Ele? Você pode comentar aí nos comentários do nosso chat. Ou apenas você, como o exemplo de Jó, que teve que passar por uma experiência para, de fato, poder dizer lá no final, antes eu te conhecia porque eu ouvia, mas agora eu te conheço porque eu ando contigo, eu andei contigo. Você tem se permitido viver o sobrenatural? Porque às vezes as pessoas têm medo, né? De, vou sair desse meu conforto e viver algo assim, depender só de Deus. Isso aí assusta algumas pessoas. Será que você tem permitido ouvir esse impulso do Espírito Santo a você ir além? Ou você tem medo de arriscar? A confiar em Deus? Olha só, arriscar a confiar em Deus. Que coisa. Será que você realmente tem? Crido que Deus vai te tirar de qualquer situação, porque se Ele te colocou ali, Ele vai te dar a saída. Exatamente. Às vezes pode ter alguém pensando, eu tenho medo da tribulação que eu talvez que venha. E a gente tem que lembrar, né, que Deus não nos dá alguma coisa que a gente não suporta. Deus sempre dá aquilo que a gente suporta, porque Ele é Deus de amor, Ele se importa por nós. Então, tudo que a gente passa, tenha certeza que Deus lhe capacitou para passar por essa aprovação. Exatamente. E a gente vê também que, né, tudo isso que a gente tem falado, a confiança em Deus, ela não tem como dizer outra coisa, né? A base da confiança está em plantar uma raiz, ou seja, plantar uma plantinha. Ainda comentei com as meninas, não adianta a gente, né, eu sou péssima em cuidar de plantas, já matei não sei quantas plantas, até os cactos. Mas aí, comparando com a confiança em Deus, se eu não regar essa plantinha todos os dias, o que vai acabar acontecendo? Ela vai morrer. E isso eu não posso, um dia sim eu rego, no outro dia eu não rego, sabe? Eu não consigo ter uma constância em regar a confiança em Deus todos os dias, lendo a palavra, buscando a Deus de uma forma mais profunda, não aquela forma superficial, mas se eu for mais a fundo, com certeza eu vou ter uma confiança em Deus e nada vai me abalar. Então, nós deixamos esse desafio, né, para que os irmãos possam tirar um tempo diariamente. Não importa o tempo que você tenha, mas tire um tempo diariamente para que você consiga conhecer, de fato, Deus um pouquinho mais cada dia. Porque quanto mais a gente conhecer, mais a gente tiver experiências e entender as situações com a mente de Deus, não com a nossa mente humana, porque ela é limitada e nós acabamos, às vezes, distorcendo a nossa realidade, né? Achando que, Deus está permitindo isso, eu estou sofrendo, por que comigo? Mas agora, quando a gente começa a enxergar com os olhos de Deus, e mesmo que a gente não entenda, eu aprendi que numa situação que eu estava passando, eu não entendi. Eu falei, Deus, por que a tua vontade eu não consigo entender? E Deus disse, a minha vontade ela não é compreensível, mas ela é consoladora. E Deus sempre vai nos dar um consolo, mesmo que a gente não entenda a vontade de Deus, sempre vai vir um consolo. E a gente consegue passar aquele deserto, aquela provação, aquele vale, enfim. Quando a gente deposita, quando a gente é sincero com Deus e diz, eu não estou entendendo, mas eu estou seguindo o caminho que o Senhor está
me apontando. Penso que seja na última hora, vai dar tudo certo. Até tem um livro, eu não me lembro se foi nesse aqui ou se foi com uma amiga que eu comentei, que acho que foi com uma amiga que me disse assim, que estava lendo um livro, e ela disse que a autora mesmo falou assim, que Deus estava pedindo para ela confiar em Deus. Era sobre confiança também, a gente estava trocando ideias sobre esse livro. E aí a autora falou assim, Deus, eu vou confiar, só me dá um tempo. Tipo assim, que nem criança, sabe? Eu já vou, desse sabe? livro mesmo que tu falou. Eu acho que eu não me lembro, porque é muito conteúdo aqui, então eu não vou lembrar. Mas, tipo assim, como criança, sabe? Me dá o tempo para eu organizar minha cabeça. O senhor sabe que eu vou confiar no senhor, mas só dá o meu tempo para eu aceitar que eu preciso confiar, mesmo sem entender. E eu achei isso muito, muito incrível, sabe? Como uma criança de se entregar, de ser sincero com Deus, sabe? E tem um outro trecho também, esse aqui é outro, que fala, a autora fala como se fosse uma oração, né? Ela dizendo, Pai, eu quero conhecer-te, mas o meu coração covarde tem medo de abdicar dos seus brinquedos. Eu não consigo me desfazer deles sem sangrar por dentro. E não tento esconder de ti o terror da separação. Eu venho trêmulo, mas venho. Por favor, arranque do meu coração todas aquelas coisas que eu tenho estimado tanto e que se tornaram parte de mim, para que possas entrar e fazer morada lá sem um rival. Então farás do meu coração um lugar dos teus pés gloriosos. Então meu coração não terá necessidade de o sol brilhar nele, pois tu serás a luz e não haverá noite ali também. Ai, Jesus. Quase chorei aqui. Vai, Acho que juntou tudo que a gente... E não estava planejado ler esse Não, final tá. aqui. Eu ia ler bem antes, mas Poucas coisas aqui foram planejadas, né? Que foi tudo o Espírito Santo guiando. glória a Deus, que nós confiamos que Deus, né, iria prover tudo que tinha que falar. E deixamos esse desafio para que os irmãos possam crescer um pouquinho mais na confiança em Deus, porque confiar em Deus, como nós conversamos, né, é muito bom. É muito bom. Então, não procrastine em confiar em Deus. Se Deus está dizendo para você tomar uma decisão, fazer algo que Ele está... Não tenha medo. Faça. Se permita. Experiências. Depender e confiar de Deus, é como diz uma canção, né? É viver perigosamente, mas é algo que a gente se surpreende. Então, é isso. Confiança em Deus, ela nos traz umas recompensas que não tem como a gente nem explicar. Glória a Deus e vamos orar nesse momento para que os irmãos possam ter, de fato, uma real experiência com Deus, que possam, de fato, confiar em Deus e que a gente possa ouvir muitos testemunhos, né, como ouvimos hoje, que possamos contar outros testemunhos. Amém? Irmã Gabriele, pode orar por nós? Senhor, meu Deus, te agradecemos, ó Pai, por esse momento de aprendizado na Tua presença, Senhor. Agradecemos por cada um, ó Pai, que estiveram ouvindo essa programação, que ouvirão, ó Pai, essa programação, ó Pai, te pedimos, Senhor, que esse estudo realmente venha gerar frutos, ó Pai, que esse estudo realmente venha levar alguém, Senhor, a confiar em Ti através desse ouvir, Senhor, o ouvir desta palavra, Pai. Nós entregamos, Senhor, a direção desse programa nas Tuas mãos e cremos, ó Deus, que isso gerará em alguém, Senhor, a atitude de entregar os seus caminhos a Ti também, como nós temos feito. Senhor, cremos, ó Pai, que os Teus caminhos são muito melhores, Teus pensamentos são muito maiores, ó Pai, cremos que Tu tem para nós pensamentos de paz, Senhor. Cremos, ó Deus, que o Senhor é o Deus de provisão. O Senhor tem se mostrado presente em nossas vidas. O Senhor tem se provado para nós, ó Pai. Um Deus que provê, um Deus de paz. Não podemos reclamar de nada, Senhor, porque Tu não nos deixa, Pai. Não deixa faltar para nós nunca, Senhor. E mais importante, não nos falta a Tua presença, Pai. Porque que vida triste e miserável é viver sem Ti, Senhor. Deus Santo, muitas vezes não precisamos de grandes coisas para nos sentir preenchidos, porque temos o Espírito Santo em nós e nada apaga isso, Senhor. O sentimento de ter o Espírito Santo em nós como morada.
o sentimento da certeza da salvação, Pai. Deus, agradecemos por tudo que tens feito, Senhor. E se alguém precisa, Senhor, mudar de vida, cremos que através desse estudo, Senhor, já está operando uma mudança, Pai. E veremos frutos e veremos a salvação. Em nome de Jesus te agradecemos, Pai. Amém. Amém. Glória a Deus. E nos despedimos aqui, então, dos irmãos. Com paz, Oração e união. Deus abençoe. Deus abençoe.